Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a Amém? Amém? É muito bom ouvir estas coisas. Fé para o rápido. Vamos fazer a leitura em Apocalipse 10. Apocalipse 10, verso 1 em diante. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Desejamos, ó Eterno Pai, ter mais uma meditação em Sua palavra. Nenhuma honra, nenhuma glória o homem merece, ele é pó e em pó vai terminar. Mas aquele que vive e reina por toda a eternidade é louvado, é glorificado, é honrado por mim e por todos quantos temem ao seu nome. Estamos aqui para isto. Ajuda-nos. Toma este pequeno esqueleto e usa nesta hora para que o povo seja abençoado. Eu não sei como abençoá-los, mas o dono da bênção sabe, e queremos apenas ser o veículo pelo qual a bênção passa e o dono da bênção chega no coração do povo e alimenta este povo com a palavra que não desvanece, a palavra revelada que o Senhor manifestou em carne e agora está manifestada em cada um de nós. Perdoa-nos, ó Pai. Queremos chegar diante de Ti com o coração mais tranquilo, sabendo que o Senhor é misericordioso, longânimo, assaz benigno, e nós, como pecadores, estamos aqui dependurados no fio da graça, da misericórdia, sobre um abismo tremendo, mas não precisamos temer mal algum, porque Tu estás conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos consola. Obrigado pela vida, pela paz, pelo amor, pela fé. Obrigado pela mensagem, obrigado pelo profeta que o Senhor mandou para nós, obrigado por esta luz que o Senhor tem dado e o povo tem recebido, em nome de Jesus Cristo,
Amém, Senhor. Amém. Olha assim. Eleito não persegue eleito. Nenhum eleito persegue outro eleito. Você crê nisto? Diz o profeta na mensagem Laodiceia, parágrafo 142. Abraão teve 2 filhos, um segundo a carne, o qual perseguiu o outro filho, que foi segundo a promessa. E nesta mensagem nós temos também a mesma coisa. A mensagem tem 2 tipos de filhos. Tem um filho da carne, que pode defender irmão Brana em tudo, e tem aquele filho da promessa, aquele que vem através da geração da palavra do dia. O filho da carne é o perseguidor. Filho da carne é aquele que vem sem revelação, não tem promessa para ele. A promessa está para o filho revelado. Esse tem promessa. Mas o primeiro que manifesta é o que persegue. Por incrível que pareça, o primeiro filho é o que persegue. O primeiro filho que apareceu na casa de Abraão não foi Isaac, foi Ismael. Isaac não perseguiu Ismael, mas Ismael perseguiu Isaac. O primeiro que veio pela força, pela ajuda do homem. Sara achou que aquela era a via correta. Abraão, eu sou incapaz, eu sou estéril, e aqui está a minha serva Agar, uma linda egípcia, fique com ela. Você terá um filho com ela, e eu direi: este é o filho que Deus prometeu, porque sou incapaz. E aquilo gerou um carnal, gerou um filho indomável. Muitos de nós na mensagem somos indomáveis. Vocês não estranham eu pregar, não? Você já sabe? Vocês não estranham, não? Mas muitos de nós na mensagem somos indomáveis. Estamos na mesma casa de Abraão, na mesma mensagem do profeta, onde o Elohim manifestou, mas somos indomáveis. Pode apresentar a mensagem que somos indomáveis, não prosseguimos como a mensagem é, porque a mensagem é para o filho prometido. A mensagem do profeta desta era vai preparar um povo para o rapto, mas não fica sem ter este filho da carne, aquele que defende irmão Brana na letra, na fita, no livro, defende em tudo, mas não tem revelação do que o profeta pregou, mas defende o profeta. Este é um filho da mensagem. Este é o perseguidor que está dentro de casa. O perseguidor não é mais denominação. Denominação não nos persegue mais, porque nós já saímos do Egito, nós já matamos seus soldados, seus cavaleiros, tudo afogado no batismo em nome de Jesus Cristo. Já ou não? Para mim estão todos mortos. Mortos quando eu atravessei o mar, que é o batismo, que eu criei no profeta, e que eu passei o mar. Os soldados egípcios, Laodiceia e todos os demais morreram. Eu atravessei o mar, e a hora que eu olhei para trás, eu vi eles boiando sobre as águas, grandes cavalos de batalha,
grandes homens guerreiros, isso é, grandes igrejas, grandes pregadores nas denominações, ficaram aquém do Mar Vermelho e tentaram entrar pelo mesmo caminho, porque quando o profeta abriu esse caminho para o batismo em nome de Jesus Cristo, lembra que a palavra do Senhor veio ao profeta João Batista nas águas, não foi assim? E a palavra do Senhor veio ao profeta William Branham nas águas, em 1933 no Rio Ohio. A palavra do Senhor veio nas águas também para o profeta, e muitos entram, atravessam o batismo, mas morrem no deserto. Quem morre no deserto não é egípcio. Egípcio morre no mar, morre no batismo. Vocês que lêem a Bíblia sabem, gente. Eu quero que vocês acompanhem a Bíblia. Vocês que lêem a Bíblia sabem. Egípcio não morre no deserto. Egípcio morre no Mar Vermelho. Deus não deixa o egípcio nem atravessar o batismo. Morre dentro, sem revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Morre lá dentro, sem revelação do Elias, sem revelação do sétimo anjo, sem revelação do ministério do Filho do Homem. Eles morrem dentro do mar. Quem morre no deserto é gente que saiu das denominações, são gente que crê no profeta de Deus. Foram gente que creram em Moisés, que morreu no deserto. É gente que crê no irmão Branham, que morre no deserto, porque não consegue ver mais nada, e é hora de murmuração, murmura daqui, murmura dali, forma seus grupos de Coré, Datã e Abirão. O mundo está cheio de facetas da mensagem. Eu não quero dizer que nós somos o verdadeiro, mas a mensagem do profeta nunca mudou. Quem fez suas denominações, suas cercas que mudaram, mas a mensagem do profeta é a mesma. A mensagem do profeta é a única que prepara você para o rapto. Cada vez que você escutar eu pregar, ou qualquer outro pregador, vai na mensagem. Veja se nós estamos falando a verdade, porque não somos nós quem te preparamos, é a mensagem. Ela é quem precursa a segunda vinda, e ela é quem prepara o povo para o arrebatamento. Mas aqui está: aqueles que morreram no deserto não foram egípcios. Então eu não tenho nenhuma preocupação que está me perseguindo, está correndo atrás de mim, estão vindo ao meu encontro, correndo para me matar. O Egito, não, o Egito já morreu. O Egito morreu no mar, o Egito morreu no Mar Vermelho, morreu no batismo. Pentecostais, luteranos, wesleyano, pentecostais morreram no batismo quando Deus abriu o Mar Vermelho para nós, e nós passamos pelo Mar Vermelho e pé enxuto. E eles não. A hora que eles começaram a entrar, Deus deixou eles entrar, mas ele começou a atolar o carro. É a hora que o indivíduo diz, sei lá se isso é verdade, sei lá se isso é, e aí o carro começou a atolar, e o cavalo atolou o pé, atolou a mão, e daqui a pouco ele diz, olha, não está tendo jeito, mas está virando um atoleiro. Mas lá onde aquele povo está saindo, lá do outro lado tem poeira, e nós estamos atolando. Vamos voltar, vamos voltar para o Egito. E diz, vamos então. E quem diz do cavalo voltar? Você vira o cavalo, mas ele está atolado. Você vira a denominação, mas ela está atolada. Deus permite eles entrarem, mas morrem lá dentro. Daqui a pouco, lá do outro lado, Moisés saiu, e o povo aflito. Moisés lá viu o povo atrás de nós. Olha os egípcios, olha os soldados atrás de nós. O Senhor vai mostrar para vocês esse grande livramento, porque os egípcios que agora vedes, nunca mais os vereis. Oh, irmãos, eu não tenho nenhuma preocupação mais com denominação. É egípcio, nunca mais.
O problema não está nos egípcios mais. O problema está em Israel. O problema não está nas denominações pentecostais mais. O problema está dentro da mensagem. E não adianta pensar que é diferente, senão você vai atolar também. A verdade é que o problema está dentro dos que crêem no profeta. Porque aí está o Ismael e aí está o Isaac. É os dois. Aí não está só Moisés. Aí está Datã, Coré, Abirão, que eram ministros da tribo de Levi. São pregadores. Pregadores para dizer ao povo: não escuta fulano de tal. É que já não te falaram para você não me escutar? Mas como que eu não vou escutar? O homem é meu pastor, sou obrigado a escutar ele. Mas eles falam, não escutam o Osmar. Até parece que o Osmar não prega o que o profeta pregou. É que eles não têm coragem de guiar o povo pela mensagem do profeta. Não tem coragem. A perseguição está isso, irmãos, porque eu não tenho problema algum de alguém me perseguir, porque eu não tenho nada. Você vai me perseguir por quê? Agora, perseguir o eleito, a mensagem do dia, essa mensagem não é minha, essa mensagem é do eleito do dia. Você sabe que o eleito do dia foi o irmão Brana, e nós somos a reprodução do eleito do dia. O eleito do dia foi Lutero, e teve a reprodução de Lutero. O eleito do dia foi Wesley, e teve sua reprodução. Os pentecostais foram reprodução de Charles Parham. Mas nós somos a reprodução do eleito do dia, de William Marion Branham. Somos a reprodução. Olha o quanto ele produziu. Sem você conhecer, você crê que Deus mandou um profeta. Basta ler o livro e confrontar com as escrituras, você diz: isso é verdade. E é isso que mostra que você é uma filha, que você é um filho. Agora, não tente perseguir ninguém. Não tente perseguir ninguém, porque o eleito não persegue eleito. Se eu sou eleito, eu não te persigo. Se você é eleito, você não me persegue. Nenhum persegue o outro. O que nós podemos fazer é ajudar, é esclarecer um ao outro o caminho que nós estamos andando. Eu creio que quando fazia aquelas rodinhas de Datã, Abirão e Coré, tinha o Caleb, o Josué, que dizia para Moisés: não, irmão Moisés, vai tudo bem, não importa o que Datã, Abirão e Coré façam, não, nós estamos contigo. Se lá tem Datã, Abirão e Coré, você tem que saber que aqui tem Caleb, Moisés e Josué. É isso que nos importa. Lá tem, mas aqui tem também. E deixa eles fazer o que tem que fazer. Porque se aquilo é errado, vai afundar. Vai afundar. Se o que eu prego é errado, vai afundar. Vai afundar. Mas se não é errado, vai te dar dor de cabeça mesmo. Se não é errado, vai ter que te balançar. Agora, se for errado, vai afundar. Osmar, com pregação, com povo e tudo. Vai afundar tudo. Afundou Coré, afundou Abirão, afundou Datã e suas congregações, afundará qualquer um de nós também. E esse afundar, se o povo pudesse perceber. Estão pensando que afundar é perder membros. Não. Afundar, você quer ver um grande pregador que Deus falou para ele: o William Branham é o precursor da minha segunda vinda. T.L. Osborne. T.L. Osborne é um grande pregador pentecostal. Ele ouviu no quarto de oração Deus falando com ele, e ele não é dessa mensagem. Como que afundou? Ele diz: Deus cruzou o meu caminho num homem chamado William Branham. Isso quer dizer, o mar vermelho eu não posso atravessar. Apareceu o mar vermelho e eu não posso atravessar. Só comecei, vi que é verdade, mas não posso atravessar. Um grande pregador.
É assim, ele continua crescendo, aumentando de membros, de riqueza, aumenta. Você não pense que vai piorar nisso não, vai aumentar, os membros das igrejas vão aumentar, as nossas igrejas vão crescer mais. Maldição muitas das vezes não é miséria, não é falta de coisas não. Maldição muitas vezes é prosperidade. O povo que não sabe, porque se falta de coisas fosse maldição, Jesus teria que nascer num palácio. Ele não tinha fralda, ele não tinha casa para nascer, mas ele era cordeiro. Nascer em casa para quê? É cordeiro, cordeiro tem que nascer na manjedoura, perto do jumento, perto da ovelha, perto da vaca, um relinchando, outro berrando, e Jesus chorando, mas era o lugar dele nascer. Prosperidade não quer dizer bênção de Deus, senão as igrejas prósperas que têm canais de rádio e televisão, tem de tudo, elas seriam as melhores, seriam de Deus. E prosperidade nós sabemos que não é sinal de bênção de Deus, e nem um horizonte turvo, escuro, quer dizer maldição. O irmão Brano ensina sobre isso. Você tem que saber medir sua vida espiritual com o tempo que você está vivendo. Medir, pesar. Foi achado em falta? Vai pagar o preço. Foste pesado em balança e achado em falta. Então deixa eu voltar aqui. Eleito não persegue eleito. Já vi que não vou dar conta de pregar tudo, mas eleito não persegue eleito. Laodiceia 142. Abraão teve 2 filhos, um segundo a carne, o qual perseguiu ao outro filho, que foi segundo a promessa. Ele era um reliento. Era tal qual o filho de Faraó, Ramsés, que perseguiu Moisés. E Ramsés era filho, e Moisés era adotivo. E ele perseguiu, e ele falou misérias de Moisés para o Faraó 7. Falou de tudo. Falou: você sabe, Faraó, que até o trigo nos celeiros, que são para os deuses, sabe o que Moisés fez? Abriu os celeiros e mandou o povo colher e levar para casa. Aquilo, diz, mas é demais. Ele está formando um povo para te perseguir. Era Ramsés avisando o Faraó que Moisés estava preparando um povo para perseguir o Egito. Na verdade, lá por detrás havia uma eleição em tudo aquilo, mas não era ele que estava fazendo para perseguir. Ele estava fazendo tudo o que devia fazer no lugar que ele estava. Ele não perseguiu o Faraó dentro do reino. Você vai ver o que fez Moisés. Moisés construiu cidades. A história mostra isso. Ele construiu cidades, monumentos. Ao invés de fazer um monumento para Moisés, ele fez um monumento para Faraó. E Faraó foi visitar as obras de Moisés, criticadas por Ramsés. Estou certo o nome? Vocês lembram lá? É o Ramsés? Então ele foi lá dar uma visitada na obra. E cada coisa que o Ramsés falava, tinha uma balança. Cada coisa que Ramsés falava, punha uma pedra na balança, e do lado de Moisés foi só perdendo. Até que chegou no último, diz: você pegou e deu do trigo dos deuses para o povo do Egito, ou para o povo hebreu, para os escravos? Moisés diz: verdade. Pôs o peso, Moisés perdeu. Aí Moisés simplesmente pegou um tijolo e disse para o Faraó, diz: os vivos sempre fazem alguma coisa, mas os mortos nada fazem. Pegou um tijolo só, colocou do outro lado
o Ramsés perdeu. Ele estava perseguindo, mas ele foi pesado em balança e achado em falta. Deus vai pesar cada um de nós, pastores, por melhor que sejamos. Deus vai pesar na balança cada mensagem que eu prego, cada mensagem que você ouve, cada mensagem que alguém fala bem ou fala mal, está sendo pesado na balança de Deus. E aquele que perder, vai perder mesmo. Se for eu ou você, vai perder. Se ganhar, for eu ou você, vamos ganhar. Nós temos que ter segurança, amar quem nos persegue. Uma coisa vocês vão aprender: nós estamos no fim dos tempos, e a mensagem que prepara o povo para o arrebatamento é a mensagem dos 7 selos. A mensagem do profeta que prepara para o arrebatamento está dentro dos 7 selos e depois dos 7 selos que ele pregou. Estas mensagens, eu disse hoje de manhã, até antes dos 7 selos, você pode tomar alguma pepita, alguma coisa daquela, e colocar e reunir com os 7 selos e com as mensagens até 65, que são mensagens que dão fé para o rápido. Mas igual os 7 selos não tem. Os 7 selos contém todo o mistério da Bíblia, e que foi revelado, tudo que foi revelado está revelado dentro dos 7 selos. Não tem outro livro. Tudo que foi revelado está revelado dentro dos 7 selos. Você vai encontrar o movimento de Deus para a hora que você vive ali dentro, e é ali que você encontra os mistérios que foram revelados e que ainda continuam mistérios para o povo da mensagem. E nós, os pastores, é quem devemos esmiuçar aquilo e dar para o povo, porque eles continuam mistério. Você vai lendo a mensagem, vai ouvindo cada um de nós, os pregadores, e você vai notar que certas coisas ainda é mistério. Você diz: meu Deus, por quê? E o 7º anjo já veio? Já veio o 7º anjo? Já revelou? Então não tem mistério mais. E aí? Aí que é difícil. Se você disser que tem mistério ainda, você está dizendo que o irmão Branham precisa levantar para ressuscitar e revelar alguma coisa. Já foi revelado. Se foi revelado, cadê? Temos os livros. Os livros é como o povo denominacional tem a Bíblia. Eles têm 66 livros. E nós temos mais ou menos 204 mensagens traduzidas só no Brasil. Agora, com 66 livros, o povo pentecostal não sabe nem o nome do Pai. E com 204 mensagens reveladas, que nós temos já traduzidas para o português, nós não sabemos ainda o novo nome. Não, eu gosto de mexer aonde precisa. Sabemos? Está revelado nos selos. O Cordeiro venceu, ele subiu com um novo nome, ele venceu, subiu, já desceu. Será que tem gente que sabe que ele desceu? Que ele subiu está no primeiro selo 132, que ele subiu. Que ele desceu está em 1 Tessalonicenses 4,16. Que ele abriu os selos, nós acabamos de ler em Apocalipse 10. Que em Apocalipse 5 o livro estava fechado, em Apocalipse 10 o livro já está aberto. E quem abriu foi o Cordeiro, que venceu e tornou leão, para tomar o livro e abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Fala contra ele, como Cordeiro você mata ele, como Cordeiro você leva ele para a cruz, mas entra nele como leão agora, tenta combatê-lo, tenta combater essa pregação. Ele é leão hoje, ele não é rei do milênio. Primeiro ele é rei espiritual dentro de você, ele é rei da igreja de Deus, rei da noiva, rei da esposa. Tente falar contra ele agora. Não pense que ele vai vir para você assim, um cordeirinho ensanguentado. Agora não, ele tomou o livro, e quando ele tomou o livro, ele não era cordeiro mais, ele é leão. Mexe com ele agora.
Com cordeiro você carrega ele para todo lado, você amarra ele e corta o pescoço dele e ele nem geme. Bale assim e morre, como cordeiro. Mas tenta encontrar com ele hoje, depois que os selos foram revelados, que ele saiu do altar de misericórdia, tomou o livro da ata na mão, abriu os 7 selos e veio no capítulo 10 de Apocalipse, chamou o 7º anjo e disse: está aí. Aí João pegou o livro e disse: agora eu posso comer. Antes eu não podia olhar, mas agora eu já posso comer. Antes do profeta receber a revelação e antes do cordeiro sair do altar de sacrifício, não podíamos nem olhar no livro. Em vão ficaram os denominacionais lutando para saber primeiro selo, segundo selo, terceiro até o 7º. Em vão. Porque ninguém podia olhar para o livro. Mas quando o cordeiro terminou o seu trabalho no trono de misericórdia, ele saiu dali com o livro na mão. E naquele livro continha e contém o meu nome e o seu. Quando ele saiu do altar, ele saiu carregando eu e você. De onde está a misericórdia? Está dentro do livro. Ele saiu, tomou o livro de ata na sua mão, ao qual estava relacionado todos os nossos nomes no livro da vida. Não tem ninguém para escrever nome no livro da vida, até o último eleito que ainda vai entrar. Já foi escrito, já foi redimido. Ele que não sabe, a hora que ele entrar, ele já está redimido, porque o nome já foi escrito e o cordeiro saiu do altar para revelar os selos. Será que nós da mensagem não entendemos isso? Vamos ter que ter muitas pregações desse tipo. Para revelar os selos, o cordeiro tinha que sair do altar, as eras tinham que terminar, a intercessão tinha que terminar. Primeiro selo, 30. Foi revelado, eu creio que foi revelado. E é por isso que prego, é por isso que Deus tem aberto um novo horizonte. Como o profeta diz, Deus nos abriu uma nova mensagem. Foi Mombrana quem falou isso. Deus nos abriu uma nova mensagem para esse tempo. Esse é os 7 selos, uma nova mensagem. A Bíblia ficou mais nova para nós. As mensagens do profeta, ela está mais nova ainda para nós ainda. Muito melhor hoje do que antes. Não nos tornamos fanáticos, não. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que isto é verdade. E que lutar contra esta pregação é lutar contra o leão. E ele vai lhe dar um tapa que você vai ver. Você pode tentar me barrar, tentar tampar minha boca, tapar minha boca, mas você vai tomar um tapa do leão que você vai ver. Eu não, mas o leão dá. Mexe com o leão. Não pensa que você domou o leão. Não pensa. Cristo é leão para te defender daquele que vem como leão. Satanás é um falso que se veste de leão e fica aí ao derredor. Mas Jesus já está ao nosso redor. O leão está ao nosso redor. Nós temos o leão verdadeiro ao nosso redor e Satanás, o nosso inimigo, ao nosso derredor, rugindo como leão. Mas a hora que ele vê, eu não posso chegar porque tem um leão ali e aquele é verdadeiro e eu sou falso. O próprio Satanás sabe. Diz: aquele ali é o leão verdadeiro e eu sou falso. Eu estou só vestido de leão, mas eu sou falso. Amém. Acho que um parágrafo só eu faria o culto hoje, porque não tem jeito. Agora podemos ver como dos mesmos pais nasceram 2 filhos gêmeos. Um pregador muito bom, muito conhecido entre nós, ele ouviu minha pregação e diz: olha, tudo bem, foi Mombrana que falou, mas isso daí, o problema é um espírito por detrás disso. Isso pode formar uns gêmeos dentro da mensagem. E tem mesmo, quem falou que não tem? Se eu sou Jacó ou Esaú, eu não sei. Me classifique como você quiser. Jacó ou Esaú, eu aceito qualquer classificação que você me der. Agora Deus eu sei qual que Ele tem me dado, mas eu aceito qualquer uma. Jacó é trapaceiro, quem quer ser? É difícil. Esaú é um reprovado, quem quer ser? Mas na língua de um ou do outro,
nós temos que ser ou Jacó ou Esaú, porque só existe dois sistemas, o profeta diz, é dois sistemas, e aqui está, filhos gêmeos, um conhecendo e amando as coisas de Deus, e o outro conhecendo muito das mesmas verdades, porém não do mesmo espírito, da mesma verdade, e por conseguinte perseguindo ao filho eleito. Deus não reprovou simplesmente pelo fato de reprovar. Irmão, sabe o que Deus me mostrou esse dia? Parece que é um absurdo, mas que nós viemos agarrado mesmo no pé de Esaú. Nós viemos agarrado. O Esaú saiu primeiro, mas nós queríamos sair. Aí nós viemos agarrado no pé de Esaú, e nascemos também, e hoje estamos aqui transpondo o val de Jaboque, lutando pela bênção, e quando terminar essa batalha eu recebo um novo nome e retorno. Você viu o que Jacó fez? Depois que ele venceu, ele recebeu um novo nome. Você agora não chama Jacó, que Jacó é um trapaceiro, mas agora chamarás Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O homem Jacó não podia fazer isso, foi Deus quem fez isso por ele. Amém? Deixa eu ouvir mais um pouco, que o irmão já me avisou. Ele reprovou por causa do eleito. Escute aqui, Deus não reprovou simplesmente pelo fato de reprovar Esaú, ele reprovou por causa do eleito. Um eleito não pode perseguir a outro eleito. E você vai andar atrás do Jacó e vai ver o que Jacó está fazendo. Fazendo sopa, o Esaú chegando com fome e ele fazendo negócio com ele. Ele não estava perseguindo. Não, ele queria a primogenitura, mas não nasceu primeiro e veio agarrado no calcanhar. Diz, eu queria nascer primeiro, mas não dei conta. Então, mas um dia eu vou possuir essa primogenitura. Eu gosto dela, eu quero, eu a amo. E ele lutou por aquilo, até que ele deu o prato de lentilha de guisado lá para o seu irmão, e já comprou o direito, já estava com o direito pronto. Depois ele foi, enganou o próprio pai e recebeu a bênção sobre o direito. Só Deus para fazer uma coisa dessa. Tudo no mesmo lar, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Não teve caso como Eva teve com a serpente para trazer um Caim. Rebeca não teve caso com outro homem. Rebeca era a esposa verdadeira do Isaac. Como pôde gerar um reprovado Esaú? Mas está dentro do mesmo ventre da igreja, da Rebeca. É no ventre da mensagem que gera o Esaú e o Jacó, gente. Qualquer tempo nós vamos saber quem é Esaú e quem é Jacó. Nós podemos ficar enganados nos tempos, mas nós vamos ficar sabendo quem é Esaú e quem é Jacó dentro da mensagem. O reprovado, o não eleito, não são pentecostais. Esses são egípcios. Esses estão lá do lado de fora. O reprovado é o que nasce dentro da casa do Abraão e dentro da casa do Isaac. Um eleito não pode perseguir o outro eleito. Um eleito não pode causar dano a outro eleito. São os reprovados que perseguem e destroem os eleitos. São os reprovados. Será que a própria mensagem vai nos destruir? Se alguém chegar e pregar essas coisas para mim, eu recebo com maior gozo. Isso daqui não pode me destruir. Como vai me destruir? Você acha que se eu pregar que Cristo saiu do altar de misericórdia, primeiro selo 30, isso vai destruir algum ministério? Não pode destruir, gente. É a mensagem do profeta. Não pode destruir. Se destruir, porque tinha que ser destruído. O povo, eu vou falar para o povo, me veio há pouco instante o mesmo que aconteceu com João Batista, me veio com o irmão Brana. Irmão Brana, no primeiro selo, diz: a misericórdia terminou, porque tem que terminar para revelar os selos. Depois, em 64, perguntar para o irmão Brana: terminou a misericórdia? Ele diz: não vai você crer assim. Quer dizer, você vai desanimar. Você não sabe como crer, como terminou a misericórdia.
João Batista olhou para o Cordeiro de Deus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois foi para a prisão, mandou o mensageiro, vai lá e pergunta para ele se ele é aquele mesmo, o Messias, ou se nós devemos esperar outro. Mas pergunta para ele se aquela revelação do primeiro selo é verdade, ou tem que esperar outra. Não, aquilo é verdade. O que o profeta falou no primeiro selo é verdade. A questão é que as pessoas têm que entender que a misericórdia ainda continua para o povo eleito. Ele teve que sair do altar para revelar os selos. Ele teve que sair do altar para ser filho do homem. Ele tem que deixar o ministério para fazer outro. Enquanto ele não terminou o ministério de profeta na terra, o Senhor Jesus Cristo, filho do homem, enquanto ele não terminou o ministério dele na cruz e diz tudo está consumado, não pode entrar no ministério de filho de Deus, que é a descida do Espírito Santo. Não pode. Enquanto não terminar as eras, não podia descer o filho do homem outra vez. Enquanto não terminasse as eras. Porque é ministério, e tinha que terminar as eras para abrir os selos. Para o Cordeiro sair do altar de misericórdia, tinha que terminar as eras. Por quê? Porque as eras estão em Apocalipse 3 e os selos estão em Apocalipse 6. E há um intervalo entre as eras e os selos, que são Apocalipse 4 e 5. E Apocalipse 4 mostra os quatro rostos. O homem é o leão, o boi, o homem e a águia. Isso é o intervalo. E no 5º capítulo de Apocalipse mostra o livro selado com 7 selos, que ninguém podia olhar. É o intervalo. E aí o irmão Branham veio e revelou o intervalo, o irmão Branham veio e revelou os 7 selos. Então as eras tinham que terminar. Ele estava mostrando isto. Isso fica para trás para o eleito. O eleito sobe mais alto. O eleito sobe no capítulo 4 de Apocalipse. Deixa eu ler para mim encerrar, porque eu não tenho tempo mais. Capítulo 4 de Apocalipse, para eu encerrar por aqui. Depois destas coisas, depois que coisas? Depois das 7 eras. Capítulo 4 de Apocalipse, a noiva sobe no capítulo 3. Por isso a noiva, ela tem que saber que ela já foi predestinada para subir. Não tem jeito de ficar aqui mais. Vamos sair daqui. Nós já estamos fora do mundo. Só se você não percebe, o eleito está fora do mundo. O irmão Branham diz que quem recebe o Espírito Santo já está na eternidade. Quem recebe o Espírito Santo, se você já recebeu, você já está na eternidade e não sabe ainda. Porque o seu corpo está aqui na terra, num lugar mortal, de doença, de pestilência, mas a sua alma, ela já está em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Ela está do outro lado. Não é o seu corpo está aqui, mas a sua alma não. A sua alma, você na sua alma é eterno. Você não é eterno no corpo e nunca será, mas na alma você é eterno. Você vai voltar de onde você veio. Amém? Capítulo 4 de Apocalipse. Depois dessas coisas, quer dizer, depois das eras, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Sobe aqui. Capítulo 4 de Apocalipse está acima do mundo. Capítulo 3 de Apocalipse está no mundo, está nas eras de Laodiceia. Capítulo 4 de Apocalipse está mais acima. Sobe aqui, não desce aqui. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas eras devem acontecer. E João subiu, e o irmão Branham subiu. Ele subiu e voltou e falou o que era. Ele subiu para saber o que era o capítulo 4, os 4 animais, o que era o capítulo 5, o livro selado com 7 selos, o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8. Ele revelou todas estas coisas para nós. Está tudo revelado. O que falta agora é somente você crer nisto e deixar que te persigam. Uma vez nós fomos perseguidos porque saímos de Laodiceia. Saímos dos pentecostais, nos chamaram de falso. Aquela argentina que está crendo num profeta, e graças a Deus,
saímos. O profeta diz: há muitas noivas falsas, mas haverá uma verdadeira ao nascer do sol. Ele explica isso. 72. Há muitas noivas falsas, mas haverá uma verdadeira. Noiva falsa não quer dizer, denominação não é noiva, irmãos, é prostituta, não é noiva. Noiva falsa tem que ser dentro da mensagem. Há muitas noivas falsas. Ele diz: mas haverá uma verdadeira. E eu espero que Deus ajude cada um de nós a ser membro dessa verdadeira e não perseguir. Quando você vê uma irmã fraca, ajude ela. Ah, mas ela pecou, ajuda ela a levantar. Você viu um irmão que fracassou, ajuda ele. Ajuda ele a levantar. Ah, mas ele fez isso, fez aquilo, isso é mau caráter. Ajuda, dê a mão para ele. Eleito não persegue eleito, gente. Você é eleito, não persegue outro eleito. Ainda que você olhe nele, parece que não é eleito, porque fez isso de errado, fez aquilo. Lembra lá atrás que muitos homens fizeram tanta coisa errada, mas eram eleitos. Você não pode dizer que o fulano não é eleito. É eleito, dê a mão, ajuda. Agora, veja o que Deus está fazendo aqui. Veja o que Deus está fazendo. Veja essa luz que Ele tem aberto para mim, para você, através da mensagem do profeta. Veja esse caminho, esse novo caminho que Ele tem aberto, que não é uma denominação. O novo caminho é porque saiu das eras, diz o profeta. Saiu das eras, é o novo caminho, é o caminho do Espírito Santo. Aí você está na eternidade que os outros não te enxergam mais. Você sumiu deles, desapareceu da vista do mundo. O mundo não tem jeito de ter você mais nos seus sistemas. Um eleito, irmãos, um eleito, ainda que ele queira denominar, ele não denomina, porque não tem jeito. O eleito, ele tem que aprender isso. Quem denomina é um sistema de homens, não o eleito, é um sistema de cabeças que formam a denominação, não é o eleito. O eleito, ele está fora dos sistemas dos homens. Irmão Brana diz: Deus fez os homens fizeram os escravos, um dominando sobre o outro. Um dominando sobre o outro. Continua da mesma forma. Tem que ter domínio sobre o outro. Irmão Brana chegou ao ponto de dizer que isto era obra dos nicolaítas, quando um pastor quer ter domínio sobre outro pastor. É obra dos nicolaítas, é início daquele sistema diabólico que vai unir com a marca da besta, queira ou não é o mesmo sistema. Não adianta pensar que não é, é o mesmo sistema, vai unir ali. Agora, que esta luz tenha descido para você. Já passou meu tempo? Eleito não persegue eleito. O eleito deixa o outro livre. Você vai para o céu? Vai com Deus e eu também. Vamos com Deus. Não é olhar para o outro assim: ah, você não vai para o céu não. Você não vai não, você é um reprovado. Não. Quem fala que é reprovado é só Deus. Deus sabe quem é o Esaú e quem é o Jacó. Esaú não há mudança. Esaú é um sistema denominacional, sai de um sistema, faz outro. Jacó não. Jacó tem mudança. Jacó faz trapaça, Jacó mente, Jacó faz de tudo, rouba a primogenitura, direito de primogenitura, ele faz trapaça de todo jeito. Só que ele tem mudança, ele tem transformação, ele é regenerável. Ismael e Esaú são irregeneráveis. Mas o Jacó, por mais que fez trapaça, foi regenerado. Você deve crer nisso, que o Espírito de Deus vem para te regenerar. Passa pelo sangue, seja um regenerado. Senhor Deus, ajuda-nos nesse instante, que o Espírito do Senhor possa continuar abrindo nosso coração para com esta verdade. A gente não dá conta de entregar tudo para o povo, mas essa partícula de verdade, que eles possam levar para si, para depois ouvir mais outras partículas, ir reunindo essas pequenas pepitas e formar aquele tremendo alimento que nos leva no arrebatamento. Ajuda seu povo e tem misericórdia de nós, os pregadores, que precisamos de chegar àquele ponto culminante da revelação dos 7 selos, para entregar o que o Senhor revelou para o profeta, nós entregarmos para o povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
do Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz, sentindo perto sua mão, posso andar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém.